Essa eu acho que é a história mais bizarra que eu já vi na minha vida. A história que inspirou a órfã. Vamos lá. Lá por volta de 1975, nasceram as irmãs Clara e Catarina Moerova. São essas aqui. As duas eram consideradas um pouco estranhas, por amigos e familiares, assim. Parece que quando elas eram mais novas, o orientador da escola instruiu a mãe para que a mãe as levasse para fazer algum tratamento psicológico. Mas a mãe sempre, assim, acabava mudando de escola, enfim. As duas eram muito ligadas a crenças religiosas. A Clara se casou e teve 2 filhos e aparentemente levava uma vida normal. Mas o tempo foi passando e ela era muito instável e ela acabou se separando, ficando com a guarda dos 2 filhos, um de 8 e um de 10. Com o passar do tempo, a Clara se sentiu muito sozinha com a criação dos filhos e decidiu chamar a irmã dela para morar com ela. A Catarina aceitou, mas trouxe uma amiga para morar com ela, que é a protagonista da nossa história. Essa é a Bárbara. Na verdade se pronuncia Barbara, mas nós vamos chamar de Bárbara, porque até eu falar Barbara toda hora. Daí Catarina falou que só ia se a Bárbara fosse morar com ela. Aí a Clara aceitou, claro. Até porque o que podia dar errado? Muita coisa. A Bárbara tinha um passado bem pesado. Tipo, ela já tinha sido internada várias vezes em hospitais psiquiátricos, mas ela sempre conseguia fugir. Ninguém sabe muito bem como, mas ela fugia. Daí o tempo foi passando e a Bárbara começou a ter um comportamento meio estranho. Tipo, ela começou a ter ciúme dos meninos, sabe? Que a mãe, que virou amiga da Bárbara, a Clara, ela dava mais atenção pros meninos. É óbvio. Mas enfim, tipo, começou a acontecer umas coisas estranhas. Tipo, ela começou a fazer as coisas erradas e colocava a culpa nos meninos. Daí a mãe foi ficando cada vez mais irritada, porque ela achava que os meninos estavam sendo muito bagunceiros. E nesse meio tempo, a Bárbara convenceu as 2 irmãs de se converterem a uma religião. Aí a Bárbara convenceu as 2 irmãs de se converterem a uma seita. Essa seita se chama Movimento Graal. Nessa seita era permitido assassinato, incesto, tortura. Eu já ia ficar com medo logo no início. Elas acabam trancando os meninos em uma gaiola no porão, onde os meninos eram torturados. Parece que a Bárbara acreditava que através da tortura ela ia ficando mais nova, mas na verdade ela tinha um problema glandular que não deixava a aparência dela ficar velha. Daí ela torturava eles, tipo com queimadura de cigarro, cortes na pele, nem ia ao banheiro, eles só ficavam presos. Aí aconteceu que um dia os meninos conseguiram fugir de alguma forma e elas pegaram eles bem no jardim, bem na hora que eles estavam conseguindo sair da casa. Daí elas decidiram colocar aquelas câmeras de segurança, sabe? Tipo aquelas via rádio, eu acho que é via rádio, que a gente coloca pra ver o bebê. Pois bem, colocaram lá embaixo pra elas verem o que os meninos estavam fazendo enquanto elas não estavam lá embaixo. Bom,